Segundo escreveu São João, capítulo de número 20. Mais uma vez, gostaria de registrar a minha alegria, a satisfação de estar aqui, conhecendo alguns irmãos, revendo outros irmãos que há algum tempo não via, Imaglione, outros amados aí que nós reencontramos nesta noite, motivo de muita alegria para o nosso coração, tá bom, queridos? Mas, sem mais perdas de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo de 20, versículo 19 em diante. Diz a palavra do Senhor: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: o que, igreja? Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: assim como o Pai me enviou, também eu vos. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Pai amado, santo e querido, eu quero louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Quero te agradecer por tudo quanto já aconteceu aqui nesta noite. Pela oportunidade que tivemos de adorar o teu nome, de louvar, Senhor, o teu santo e poderoso nome. Mas neste momento, Senhor, nós te pedimos, fala conosco, que o teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio, que o teu Santo Espírito ministre, Pai, com unção, autoridade do nome de Jesus. Que nesta noite, Pai, a tua palavra levante o caído, fortaleça o fraco. A tua palavra, meu Senhor, dê luz até que está em trevas, liberte o cativo. Que a tua palavra nesta noite venha alimentar o faminto. Que a tua palavra nesta noite, Senhor, ela possa ser ministrada, Pai, na direção do teu Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Quem crê diz amém e glorifica o nome do Senhor mais uma vez. Aleluia. Sempre aplaudiu Jesus, aplauda como ele merece, pois ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele que tem todo o poder dos céus e da terra. Pode sentar-se, queridos, em nome de Jesus. Esta noite, querido, para trazermos uma reflexão, sei que o tema deste momento é alargando as tendas, mas eu gostaria de falar para você o que muitas vezes impede o crescimento da obra. O que muitas vezes impede o avanço. Nós vamos encontrar a igreja aqui nos seus primeiros dias. Jesus havia, querido, sido sacrificado na cruz do Calvário, e no dia da ressurreição Jesus encontra a sua igreja de porta fechada. Jesus encontra a sua igreja com medo, acuada. Ele encontra a sua igreja, querido, com dúvida. Ele encontra a sua igreja passando um momento de aflição. Os discípulos todos estavam ali totalmente amedrontados, com medo dos soldados romanos, e fecharam as portas da casa e se reuniram. Uma igreja, para crescer, não pode estar de porta fechada. Porta fechada, querido, é sinônimo de perda de oportunidade. Porta fechada é sinônimo, querido, de depressão, de solidão. A Bíblia Sagrada diz, querido, que esses discípulos estavam de porta fechada, e ela diz o porquê. Primeiro, por medo. Eles haviam contemplado Jesus realizar muitos milagres. Eles haviam contemplado Jesus ressuscitar mortos, acalmar a tempestade, andar sobre as águas. Mas a sexta-feira tinha sido cruel.
Eles haviam contemplado Jesus chorando no jardim de Getsêmani. Eles haviam contemplado, querido, Jesus sendo açoitado. Eles haviam contemplado Jesus caminhando nas ruas de Jerusalém com uma enorme cruz sobre as costas, com uma coroa de espinho na cabeça. E aquilo ali desceu no coração com pavor, com medo. E eles viram Jesus ser crucificado. Quando nós estamos com medo, nós fechamos as portas muitas vezes, não somente na vida espiritual, mas na vida familiar. Quantos relacionamentos estão de porta fechada? Não se tem mais comunicação, se convive debaixo do mesmo teto, mas não tem mais diálogo, por conta de decepções, com medo de frustrações, acabamos fechando as portas. Na igreja, no trabalho, principalmente, querido, no reino de Deus. É terrível quando o crente está de porta fechada. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 25, versículo 25, que o Senhor havia distribuído talentos para os seus servos, para que se multiplicassem os talentos. Mas houve um lá no versículo 25 que disse assim: Senhor, eu fiquei com medo, pois sei que tu és um Senhor severo, e escondi o talento e não multipliquei. Está aqui, eu não perdi, mas também não deu fruto. Crente medroso, uma igreja medrosa, não avança, não ganha almas, não dá, querido, filhos no reino de Deus. Pastor, é porque eu tenho medo de pregar, é porque eu tenho medo de investir, é porque eu tenho medo de quebrar a cara. Mas esta noite Deus vai sarar os teus medos, porque diz a palavra do Senhor que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esta noite Deus vai operar na tua vida. Quem crê, diga amém. Mas existiam outros motivos porque eles fecharam as portas. Por dúvida. Já havia rumores da ressurreição. Eles haviam visto o túmulo vazio. Madalena já havia dito: olha, o mestre vive, ele não está mais entre os mortos. Eu falei com ele, mandou vir aqui. Mas eles não acreditaram. E Tomé ainda disse assim: eu só creio se eu colocar o dedo na ferida. Meu irmão, outra coisa que impede o avanço da nossa vida em todas as áreas é a dúvida, é a incredulidade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes nós dizemos que acreditamos em milagre, e é fácil acreditar no milagre na vida do vizinho, é fácil acreditar no milagre, querido, na vida de um desconhecido. Mas quando a enfermidade bate à nossa porta, quando o desemprego chega dentro da nossa casa, a fé parece que não é a mesma. Os discípulos estavam assim. Terceiro motivo, que eles se encontravam de portas fechadas. Primeiro, tinham medo. Segundo, tinham dúvida. Terceiro, culpa e vergonha. Culpa, porque haviam abandonado o mestre na hora que ele mais precisou. Pedro, até aquele que era o mais valente dos discípulos, o mais ousado, aquele que havia andado sobre as águas com Jesus, agora estava envergonhado, sentindo-se culpado. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 21 que ele pega mais 6 discípulos e vai pescar novamente, volta à vida anterior que ele tinha. Tem gente, meu irmão, que se decepciona, tem gente, meu irmão, que por ter falhado uma vez, volta à vida anterior. Mas eu quero te dizer, Deus não te chamou para retroceder, Deus não te chamou para você voltar atrás, Deus te chamou para seguir adiante. Em crise vocacional, Pedro achava que não servia mais para a obra, porque havia negado o Senhor. E esses dias Deus tem falado no meu coração de forma poderosa, querido, que aqueles que se sentem inúteis são eles que Deus quer usar para tornar útil. São aqueles que são desprezados, como diz em Coríntios capítulo 1, são os que não são os vis, são os desprezados que
que Deus quer usar. Talvez você tenha se sentido inútil nesses dias. Talvez você tenha se sentido frustrado nesses dias. Talvez você tenha se sentido com medo nesses dias. Seja bem-vindo, você está no lugar certo. Deus quer usar a tua vida a si mesmo, porque Deus não desistiu dos discípulos e Deus não desiste da tua vida. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Mas Jesus, querido, Ele tem a cura para a igreja. A Bíblia Sagrada diz que Ele surge no meio do nada. As portas estavam fechadas, janelas fechadas. Ele não precisou abrir porta com chave humana, com chave física, mas do nada Ele se colocou no meio dos discípulos. Sabe por quê, querido? Porque Ele entra, querido, onde não tem porta. Ele é especialista em operar onde a porta está fechada. A Bíblia Sagrada diz que Paulo e Silas foram presos, as cadeias estavam fechadas. Eles olharam para o outro e perguntaram: e agora? Está tudo fechado. Paulo olhou para Silas: está bom, então é hora de Deus operar, porque quando a porta está fechada, Deus abre porta onde não tem porta. Começaram a louvar o Senhor, e por volta da meia-noite, a Bíblia Sagrada diz que houve um grande terremoto, rugiram as correntes, quebraram as cadeias, e Paulo e Silas, no meio do louvor, foram libertos. Eu não sei se as portas estão fechadas, mas louva nesta noite que Deus vai abrir a porta. Louva nesta noite que Ele vai quebrar a cadeia. Louva nesta noite que Ele vai salvar a tua família. Quem crê, aplaude a Ele. Digo para o seu irmão: Deus opera com a porta fechada. Outro exemplo é Daniel. Levanta uma calúnia contra Daniel, joga Daniel na cova dos leões, e o rei então fecha a porta, ainda coloca lá o seu anel. Aqui ninguém mexe, só pode abrir agora o rei no outro dia. No meio de leões famintos. Tem hora que o crente está vivendo como se fosse na jaula do leão, cercado por todos os lados. E a Bíblia Sagrada diz, querido, que o inimigo da nossa alma é como um leão, que ele ruge procurando uma brecha, querendo nos devorar. E tem momento que o cristão se sente cercado. Pastor, crente passa por isso, passa. Diácono passa, passa. Obreiro passa, passa. Pastor, aí é que passa mesmo. Momento que o inimigo cerca-nos de todos os lados. Mas no meio daquela cova de porta fechada, Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Deus está fechando a boca do leão nesta noite. Ele opera no meio da porta fechada. Ele te diz: este leão não vai te devorar, esta luta não vai te matar. Você vai sair desta cova que você está com mais experiência com Deus. Você vai sair desta prova, deste problema, com mais fé, com mais ousadia, porque você poderá dizer: o meu Deus fechou a boca do leão. Quem crê na glória a Deus. Prenderam Sansão, colocaram acorrentado entre as colunas do templo, furaram os olhos de Sansão, e todos olhavam para Sansão e ridicularizavam dele, porque um crente fora da presença do Senhor só serve para pagode. É o sal que é pisado. Mas Sansão naquele momento invocou o nome do Senhor, e mesmo as correntes fechadas, mesmo as portas fechadas, ele matou mais na sua morte do que em vida. Ele, querido, eu quero te dizer que o meu Deus é Deus da porta fechada. Está entrando em providência na tua vida hoje, está entrando dentro do teu lar, dentro do teu casamento, dentro do teu emprego. Ele está ungindo nesta vida, nesta noite, tua vida. Ele está ungindo a tua vida hoje, te dizendo: ei, não temas esta porta fechada, porque eu não preciso de porta. Abro porta onde não tem porta. Ele diz para a igreja de Filadélfia: eis que eu tenho a chave de Davi, eu abro, ninguém fecha, eu fecho, ninguém abre. Ele que pus uma porta aberta diante de ti, sei da tua fraqueza, mas não negaste meu nome. Não nega Jesus, você vai ver o milagre de Deus. Glória a Deus. Querido, Jesus entra no meio, e quando Jesus entra, ele diz para aqueles discípulos que estavam com medo, que estavam com dúvidas, que estavam envergonhados, e ele diz: paz seja convosco. A paz que excede todo entendimento. Muitas vezes nós cumprimentamos o irmão com a paz do Senhor e não sabemos o que estamos dizendo. Diga assim para o seu irmão: a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Você sabe o que é a paz do Senhor? Eu vou te dizer o que é a paz do Senhor. É aquela paz, querido, no meio daquela tempestade. As ondas só faltavam sucumbir o barco. As ondas só faltavam naufragar aquele barco. E os discípulos todos amedrontados chegam e dizem: Senhor, não te importa que vamos perecer, porque tudo está ruindo e tu está indo ruindo.
dos problemas, no meio das adversidades, no meio da tempestade, Deus nos dá segurança e confiança em Deus para termos paz. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você crer na glória, os discípulos não tinham essa paz ainda, estavam trancados com medo, apavorados. Mas Jesus tem uma paz, querida, Deus lá em João capítulo 14, não é a paz do mundo não. O mundo nos dá uma paz, só tem paz com dinheiro no bolso. Pensa ele. Só pensa que tem paz com dinheiro no bolso quem não tem dinheiro. Porque tem que botar dinheiro no bolso e não tem paz do mesmo jeito. Já fui procurado por empresários que querem tirar a própria vida. Dinheiro que eu não sei contar. Que a paz do Senhor, ela não é temporal, ela não é condicional. A paz que nós temos é sabendo, querido, que Jesus, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo morto ali naquela cruz, no momento que todos esperavam que ele blasfemasse contra Deus, ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ninguém arranca a paz de Jesus. A paz que ele oferece à igreja, querido, é uma paz que ninguém pode arrancar. Esposo não arranca, esposa não arranca, filho não arranca, patrão não arranca, pastor não arranca, vizinho não arranca. Meu irmão, pode vir o que vier sobre a vida do crente fiel, pode ser a prova, a tempestade que for. Jesus disse: Ei, meu servo, ei, minha serva, a minha paz eu vos dou. Uma paz que excede todo entendimento. Não é para entender não, é para crer e para receber. Receba esta paz sobre a tua vida nesta noite. Jesus, querido, lhe lança fora o medo, porque a presença de Jesus trouxe paz. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos se alegraram quando viram Jesus. Estavam tudo tristes. Sabe por quê? Porque aquela igreja de porta fechada vivia como se Jesus tivesse morto, Jesus já tendo ressuscitado. Os amados, me perdoe, mas está cheio de igreja por aí que ainda não descobriu que Jesus está vivo. Vive uma liturgia morta, o evangelho morto, o povo tudo triste, sem esperança, sem força. Mas Jesus, quando ressuscitou, que eles olharam para Jesus e se alegraram. Coríntios capítulo 15 diz, querido, que se nós esperarmos por Ele somente nesta vida, nós seremos os mais tolos dos homens. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não havia perdão de pecados, não havia vida no céu, não havia eternidade com Ele, não havia gozo com Ele. E quando eles viram, se alegraram. Ei, querido, eu quero te dizer, Ele vai tirar a tristeza do teu coração, Ele vai tirar a tristeza do teu lar, Ele vai tirar a tristeza da tua alma. Sabe por quê? Porque quando nós servimos a um Deus que está vivo, nós estamos alegres porque sabemos que podemos passar o que passar. Porque Ele diz: nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo. Ele diz: nem condenação alguma, nem todo principado e potestade se levantando contra ti, ele não vai te separar do amor de Deus. Por isso, querido, que nesta noite você deve se alegrar no Senhor. Apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo: alegrai-vos. Uma igreja morta, meu irmão, é triste. Eu já preguei igreja morta, pastor. Você prega no escudo, não glória a Deus. Vou repetir. Prega na igreja morta, porém não escuta um glória a Deus. Você já viu uma pessoa acidentada na rua? Aí chega o SAMU, vai ver se está vivo. A primeira coisa que ele faz, vai olhar os sinais vitais. Se está batendo o coração, se o pulso está pulsando, se não tiver movimento nenhum, se não tiver barulho nenhum, ele dá o quê? Você sabe que a Bíblia Sagrada diz que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele entrava com um sino amarrado nas suas vestes, porque se ele tivesse um pensamento impulso, era lá na lei, ele era fumegado. E quando ele estava limpando ali o Santo dos Santos, estava escutando do sino, o barulho, chacoalhado do sino. Quando parava o barulho, é porque ele estava morto. Acho que deu para entender. Um crente morto não tem movimento, não tem barulho, meu querido, não faz chacoalhar nenhum. É calado, triste, é cabisbaixo. Eu quero saber se tem crente vivo
vivo aqui na presença do Senhor. Eu quero saber se a igreja do Senhor tem vida com Ele. Se tem a glória, meu filho, você não está morto não. Aí tem a esperança, Jesus, Ele vive. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. E no 193 da harpa cristã, não, 193 não, esqueci agora o hino, qual é, meu Deus? Porque Ele vive, eu posso crer. Qual é o hino, querido? Você que é levita, lembra? Glória a Deus, vai ficar registrado aí para os irmãos procurarem. Foi? 540, é isso mesmo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Meu querido, os discípulos estavam ali totalmente com medo, estavam ali com dúvida se Jesus realmente viria. Tomé disse: eu só creio se eu tocar. Mas Jesus disse, querido, sabe o que para Tomé? Ei, querido, bem-aventurados são os que não viram e creram. Você sabe de quem Ele está falando? De nós, que não convivemos ali corporalmente com Ele, não vimos a crucificação, mas cremos na crucificação. E Ele diz: bem-aventurados sois vós quando não viram e creram. Sabe por quê? Fé é a certeza das coisas que não se. Fé é a certeza das coisas que não se. Meu irmão, a igreja, para crescer, para se alargar as tendas, não pode andar por vista, não pode andar por aquilo que está pegando, apalpando, vendo. Ela tem que caminhar pela fé. Aquilo que Deus fala, querido, Ele cumpre. Creia, tome esta palavra no teu coração nesta noite. Ainda que você não esteja vendo sinal algum da conversão da tua família, ainda que você não esteja vendo sinal algum sobre o teu ministério, ainda que você não esteja vendo sinal algum, creia naquilo que Deus tem falado no teu coração. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E eles precisam. Jesus, querido, quando chegou, fez eles vencer a incredulidade. Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Meu irmão, até Jesus mandou você ser crente. Pastor, isso está na Bíblia? Tá. Vamos ler João capítulo 20, versículo 27. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete no meu lado, e não sejas, mas seja o quê? Eita, olha o que Deus está mandando você ser. Não duvidar, acreditar, confiar. Confia no Senhor, entrega a tua vida nas mãos dEle, e você vai ver o que Ele vai fazer. Meu querido, você sabe por que tem muita gente que está vivendo na derrota? Porque não crê na vitória. Tem gente que só crê que Deus vai fazer amanhã. Está igual Maria: eu teu irmão vai ressuscitar dos mortos. Eu sei, um dia lá na ressurreição dos mortos Ele ressuscita. Tem crente que vive assim: não, eu creio que Deus vai arrebatar a igreja, eu creio que Deus vai dar vitória. Meu irmão, tua vitória é hoje. Oxe, sei não, viu? Oxe, eu tô meio assim hoje. Tô nesses crentes todos hoje. Tô mentindo? É assim ou não é? Querido, mas quando você diz que crê, tem que crer que Deus pode fazer hoje. Quem sabe você chega hoje, o teu esposo foi tocado pelo Espírito. Quem sabe você chega em casa hoje, o teu filho foi liberto. Quem sabe, querido, hoje Deus abre uma porta a qual você espera. Pastor, se não foi hoje, espera. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem gente que vive na nostalgia do Deus do passado. Se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí tem gente que vive assim: se eu vivo na época da igreja primitiva, a igreja era fogo. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode glorificar o Senhor por isso? Querido, terceiro motivo de uma obra não crescendo: a igreja está de porta fechada. Falei para você: primeiro, medo; segundo, a dúvida; terceiro, a crise vocacional, a vergonha de ter falhado.
Pedro nega Jesus por 3 vezes, embora tenha jurado fidelidade até a morte. Mas Pedro precisava passar por aqui. Irmão, tem crente que ele não entende que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus se fez homem, mas não foi para nos tornar deuses, não. Foi para nós entendermos que somos seres humanos. Quando Jesus está carregando a cruz, querido, em direção ao Calvário, por diversas vezes ele cai, falta-lhe forças. A cruz era pesada, porque aquela cruz não era dele, era minha e sua. E ele poderia muito bem invocar um anjo para ajudar ele a carregar aquela cruz, sim ou não? Sim. Ele poderia muito bem invocar um anjo e dizer: anjo, leva a cruz. Ou então ele podia muito bem: pai, renova minhas forças agora que eu também sou Deus, e eu vou carregar essa cruz. Ele poderia, sim ou não? Sim. Mas você sabe por que ele não fez? Porque a cruz era para os homens, era para mim e para você, e ele precisava carregar como homem. Não é anjo. E ele, quando tombou, a Bíblia Sagrada diz lá em Marcos capítulo 15, que constrangeram um certo Sirineu para ajudar ele a carregar a cruz. E eu louvo a Deus porque o Jesus da redenção é aquele que carrega a cruz, mas nos mostra que na caminhada a gente pode até fraquejar algum momento. Que no momento da caminhada a gente vai precisar de ajuda do irmão. Que no momento da caminhada a gente pode até tropeçar, mas não podemos desistir de carregar. Aleluia! Quem sabe a tua cruz está pesada, quem sabe você tropeçou, talvez você sinta-se fracassado, derrotado. Eu quero te dizer nesta noite, querido, Ele é o nosso Senhor, Ele que nos ajuda a carregar a cruz. E esta noite Ele te diz: ei, filho, filha, não desiste, porque eu ainda não desisti de ti. Pedro olha para dentro e diz: rapaz, eu neguei, eu vou voltar à minha vida anterior, voltou a pescar e estou me jogar a rede, meu querido, e nada apanhar. Ou coisa infrutífera é crente de desobediência. Nada que ele faz dá certo. Lança a rede de um lado, lança do outro, joga e não arranja nada. Só noite e frustração. Quem vive sem Deus é uma vida frustrada. De repente aparece Jesus na beira da praia. Ei, tem peixe aí? Não apanhamos nada, Senhor. Aí Jesus, quando chega fazendo a diferença, chega dando direção, chega entrando em providência, lança ele do outro lado. Ei, a tua vida é de derrota porque tu não está lançando do lado certo, meu filho. É porque você ainda não ouviu a Deus. Faz o que Ele está te mandando, que a rede vem cheia. E ele jogou lá a rede se rompendo, cheio de peixe, meu irmão. Aí o discípulo João, olha esse rapaz, é o mestre. Quem é que pode entrar em providência na nossa vida se não for Jesus? Quem é que tem este amor tão grande que mesmo que nós estejamos aqui infiéis, Ele permaneceu fiel, Ele veio nos buscar. Pedro naquele instante, meu querido, se veste porque devia estar à vontade pescando e sai a nado atrás de Jesus. Quando ele chega lá, meu querido, você sabe o que é que ele encontra? Uma fogueira já para aquecer ele, e já encontra peixe pronto, porque Jesus está sempre à nossa frente. Ele já está tudo preparado. Ei, querido, Ele tem tudo preparado. Quem crê dá glória a Deus. Aí Jesus chega para Pedro, come com ele. Primeiro Jesus nos alimenta. Meu querido, não esteja preocupado que Ele vai lhe apontar, vai lhe condenar, não. Ele só vai julgar uma vez. Nós estamos na graça, é hora dele restaurar. Pastor, o senhor quer dizer que pode pecar? Não, eu quero dizer que Ele disse para ti esta noite: vai e não peques mais, querido. Eu perdoo. Quem está entendendo? E olha para Pedro, querido, ele faz uma pergunta crucial: Pedro, tu me amas, Pedro?
O que você responderia para o Senhor? Você ama o Senhor? Parece que tem gente que não ama aí. Você ama o Senhor? Você já viu aqueles cantores populares quando estão fazendo show, tem aquelas fãs chorando, né? Ela, fulano, eu te amo. Você já viu aquele desespero? Pedro não estava assim. Porque aquela pergunta fez Pedro passar um filme na sua cabeça. E Pedro disse: Senhor, eu te amo. Aí Jesus olhou para ele e disse: pois apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele perguntou a segunda vez. Sim, Senhor, eu te amo. Pois apacenta minhas ovelhas. Ele pergunta a terceira vez. Pedro ali naquele instante se sente constrangido. Tu sabe de tudo, Senhor, tu sabe todas as coisas. E Jesus repete para ele: pois apacenta. Vou te explicar o que isso quer dizer. Eu estou encerrando a mensagem. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, teu amor foi imperfeito. Você jurou fidelidade e caiu. Mas o meu amor por ti é perfeito. Eu não desisti do que prometi. Eu havia dito que você iria ser uma coluna na minha igreja. Você me negou, mas você ainda tem um pouquinho de amor aí no teu coração por mim, meu filho. Faz o que eu te chamei, porque as minhas promessas continuam as mesmas. Nada que você possa fazer para Deus deixar de te amar. Nada que você possa fazer, Deus vai te amar mais do que já te ama. Ele prometeu, Ele cumpre. E se Ele quer te usar, se Ele quer te levantar como uma igreja atuante, como uma igreja frutífera, ei querido, é hora de se levantar, ver onde caiu, se arrepender e dizer: Senhor, eu ainda te amo. Se você ainda ama o Senhor, declare isso a Ele hoje e diga: Jesus, eu te amo. O ministério é motivado por amor. Deixa eu fechar isso aqui, que faz tempo que o esboço já não está mais servindo. Presta atenção. O ministério é motivado por amor. Apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, quando tu era menino, Pedro, tu ia para onde queria, mas quando tu ficares velho, vão te cingir e vão te conduzir pela mão. Está lá em João capítulo 21. Você sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, tua fé era menina. Tu fazia somente o que queria. Porque está cheio de crente, meu irmão, dentro da igreja, só quer fazer o que quer. É desse jeito, eu não quero, é assim. Se não for do jeito que eu quero, então eu não faço. Nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade, mas a vontade dele. Aleluia! Mas Pedro, quando te ficarem velhos, sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, amadurece, cresce, homem. Deixa de ser menino na fé, porque quando tiver grande, vão te conduzir pela mão. Eu quero profetizar na tua vida hoje. Você não vai fazer o que quer. Você não vai ser mais menino na fé. Pastor, estou com medo. Quem é que vai me conduzir pela mão? É o Espírito Santo de Deus que vai te conduzir. Ele é que vai dizer: vai, tu vai, fica, tu fica, levanta, tu levanta, senta, tu senta. Nós devemos obedecer a voz dele. Nós devemos obedecer a direção dele, porque ele é como o vento. Ele sopra onde quer. E ele, querido, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas ele sopra sobre a tua vida hoje. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Quem crê, dá glória a Deus. Para finalizar, o pastor já finalizou diversas vezes, mas agora é final mesmo. Quem quer mais, diga glória a Deus. Quem quer mais, diga amém. Diga assim: você não quer mais? Amanhã tem culto novo. Queridos, aí Jesus disse assim para Pedro: tu vai ficar velho e vão te levar pela mão. Aí Pedro diz assim: e este homem? O discípulo que havia inclinado a cabeça, como Jesus, João. Irmão, você sabe o que impede uma igreja crescer? Você sabe o que impede você ser usado por Deus? É porque em vez de olhar para Jesus, tu fica olhando para os outros que estão do lado. Mas
Mas fulano tanto faz. Eu cheguei na igreja tanto tempo, fulano chegou já está cantando. Por que, Senhor? O pastor está de marcação comigo, só pode ser perseguição. Meu querido, quando Deus te levantar, não tem pastor na face da terra que vai impedir teu ministério. Glória a Deus. Ele vai reconhecer. Mas tem gente que não faz por causa dos outros. Eu lembro de uma jovem que eu coloquei a frente do evangelismo para a igreja, ela chegava e dizia: pastor, eu não vou evangelizar não, porque não vem ninguém da igreja, mas minha filha vai evangelizar a igreja não. Só quer fazer se os outros fizerem. Fica olhando o ministério dos outros. Tem gente que vive frustrada da igreja porque a igreja lá da esquina está maior. Tem pastor que vive frustrado porque o outro tem um rebanho maior. Ei! Olha para Jesus, meu querido, e te satisfaz porque Ele tem o melhor para ti. Se Deus quer te usar desta forma, tu agradece, porque quando você aprender a agradecer ao Senhor pelo que tem, Ele vai te dar mais. Se é para Jesus, aplauda como Ele merece. Aleluia! Pastor, por quê? Por que não, meu filho? Faça. Olha para Jesus, Jesus diz: Pedro, me segue, Pedro, deixa de meninice. A igreja cresce quando segue a Jesus. E quando nós seguimos a Jesus, nós aprendemos a ser humilhados, rejeitados, desprezados. Nós temos paz que excede todo entendimento. Nós temos fé, determinação. Aprendemos a confiar no meio das adversidades. Ele diz: no mundo tereis aflições. Ele não garante que você não terá aflição. Você sabe por que ele confiou no meio da tempestade? Você sabia que uma tempestade ela faz perder o controle da embarcação? Paulo, quando foi para Roma, veio um vento elquirão sobre o vento do barco de Paulo. E eles ficaram à deriva, entregaram, não sabiam mais nem para onde ia. O vento levava. Pode ser crente como for, tem tempestade que a gente perde o controle. Não sabe o que fazer. A gente quer ir para frente, dá 2 passos para trás. Quer ir para um lado, o vento. Quem já passou por isso, diga amém. Amém. Pastor, como é que eu vou ter paz no momento desse? Vou lhe dar o segredo hoje. Quem quer aprender o segredo? Amém. Vou ficar atento aí que Deus vai gravar no teu coração hoje. Quando você perder o controle de tudo, não se desespere, porque Deus ainda está no controle. Jesus dormiu, porque ele sabia que o Pai estava no controle. Talvez você esteja vivendo uma situação hoje que não tenha mais o domínio, não tenha mais o controle. Não te desespera. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem a permissão dele. E ele não permitiu o fio de cabelo cair para você se desviar, não. Ele não permitiu essa luta vir, não foi para você se abater, não. Foi para você ser provado e aprovado por Deus. Eu vou repetir. Quando você perder o controle de tudo, lembre-se, Deus ainda está no controle. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor com toda a tua força. Glorifique, porque Ele é o pão que alimenta o faminto. Ele é a água que dá de beber o sedento. Ele é a porta daquele que está no beco sem saída. Ele é a luz para aquele que está em treva. Ele, querido, aleluia, é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso rochedo, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso amigo, nossa segurança. Ele que nesta noite te diz: abre a porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro, meu filho. Pastor, mas ele diz que ele opera com porta fechada. Se você tiver com a porta do coração aberta, abra a porta do teu coração nesta noite. Se Deus falou contigo hoje, querido, eu gostaria de orar por você. Quem sabe você vive com medo. Quem sabe você vive um momento de dúvidas. Pastor, eu tenho vergonha, meu querido. Você sabe quem foi o maior homem nascido de mulher?
João Batista. Você sabe quem disse que ele era o maior? Jesus. E o momento do seu ministério, ele diz assim para o seu discípulo: vá lá e pergunte a ele se ele mesmo ou deve esperar o outro. Só um momento de dúvida. Mas ele não permitiu que a dúvida o afastasse. Ele foi tirar a dúvida com quem? Hein? Ele que pode tirar a dúvida. Ele que lança fé no nosso coração. Fé é dom de Deus. Se você está nesta noite necessitando, querido, abrir esta porta para Jesus, eu quero orar por você. Pastor, eu já sou crente, mas estou precisando ser renovado hoje. Pastor, eu estou visitando, quero aceitar Jesus hoje, eu quero orar por você. Se você quer esta oração, fique de pé em nome de Jesus. Só quem quer oração? Pastor, Deus falou comigo. Se você acha que o culto foi bonito, foi um homem falando, você pode ficar sentado, não tem problema não. Glória a Deus. Eu quero orar por você, viu, pastor? Estou encerrando. Amém? Estou encerrando. Está terminando tarde, não é porque o pastor vai falar muito, não, porque me deram tarde mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Jesus quer entrar no mais íntimo da tua alma. Jesus quer entrar, querido, onde ninguém entra, onde existem aquelas barreiras, aquelas dificuldades. Esta noite ele diz: tudo é possível que crê. Confia nele. Abre o teu coração para ele hoje. Pai amado e santo, eu não vim aqui em vão, Senhor. Tu sabes o quanto foi difícil para mim vir chegar aqui nesta noite. Mas eu quero louvar o teu nome, Senhor, porque a tua presença está neste lugar. Eu quero louvar o teu nome, Senhor, porque sei, Pai, que portas estão abertas nesta noite. E eu quero clamar a Ti, Senhor, pelo poder que há neste nome poderoso, que é sobre todo nome. Que esta vida não venha a ser mais a mesma a partir de hoje. Que esta vida não venha a ser mais a mesma, não sinta-se acuada, decepcionada, frustrada, mas esta noite ela possa sentir tu chegando na vida dela, chegando no coração, Senhor, no meio daquela família, no meio daquele lar. Restaura nesta noite, Pai, toda esta vida diante de Ti. Vai ser algum Pedro aqui nesta noite, Senhor, que por algum momento fracassou e pensou voltar atrás. Que Tu possa colocar no seu coração que Tu não desistiu desta vida, que Tu não desistiu dele, que Tu não desistiu dela, Senhor. Que aprendamos a confiar, Senhor, e deixarmos ser conduzidos pelo Teu Espírito. A Tua palavra diz, Senhor, que logo após, Senhor, lá em João capítulo 20, Tu desejaram a Tua paz para eles. Tu soprou o Espírito Santo sobre a vida daqueles. Eu te peço esta noite, sopre, Pai. Sopra o poderoso Espírito sobre esta família. Sopra o poderoso Espírito sobre esta casa, sobre esta vida, sobre este obreiro, sobre o pastor, sobre toda esta congregação. Sopra, porque o sopro do Espírito é inspiração, é revelação divina. O sopro do Espírito é unção, é poder, é ousadia, é intrepidez. Sopra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique de olho fechado, querido. Se esta noite você estava afastado do Senhor, tem crente que está dentro da igreja, mas estava afastado de Jesus. E duas pessoas sabem disso: Deus e você. Deus sabe como você está e você também. Mas esta noite você quer recomeçar com Deus, quer voltar ao primeiro amor e dizer: eu quero. Assim como Pedro recomeçou, eu quero recomeçar. Eu quero fazer uma oração específica por você. Pastor, eu preciso recomeçar, me reconciliar hoje. Levante sua mão direita ao céu. Tem alguém nesta noite? Nós temos uma, duas pessoas. Eu quero convidar você a vir aqui à frente para me orar por você. Venha comigo, em nome de Jesus. Pode vir. Em mesmo nome. Glória a Deus. Pode vir, venha. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Pode vir, amado. Venha, venha.
parecendo um peixe fora d'água, não sou crente não, pastor. Você pode entregar a sua vida a Jesus hoje. Abre a porta hoje. Deixa Jesus entrar. Onde é que está um filho que queira aceitar Jesus hoje? Diga assim: eu quero, a partir de hoje, ser de Jesus. Eu não quero ser conduzido por mim mesmo. Eu quero ser conduzido por Deus. Eu entrego a minha vida nas mãos de Deus hoje. Eu creio na salvação em Jesus. Onde está esta vida? Tem um sinal com a mão. Nós temos alguém? Nós temos alguém nesta noite? Não vamos insistir. Não vamos insistir. Vamos orar neste momento. Antes eu gostaria que vocês orassem para mim. Deus vai te fazer vencer o medo. Aleluia, Deus vai te fazer o medo. Vencer o medo. Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de investir nos sonhos de Deus. Porque Deus não desistiu da tua vida. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. aleluia, Deus. Oh, de tenho eu propósito naquela vida, diz o Senhor. Pai amado, santo e querido, esta noite, Senhor, nós queremos apresentar estas vidas que reconhecem, Pai, que em algum momento faltaram, retrocederam atrás, mas esta noite renovam a aliança contigo. Esta noite, Senhor, voltam teus pés. E eu te peço, Pai, que no nome do teu Filho Jesus, tu possa perdoá-los e que tu possa conduzi-los pelo poder do teu Santo Espírito, que eles venham recomeçar contigo. Tu que é poderoso para livrar-se, eles que venham tropeçar, que tu venhas segurar em cada momento em suas mãos, e que tu possa manifestar o teu amor e a tua misericórdia sobre a vida deles, e no nome de Jesus. Quando Jesus entrou, hein, querido, ó, você está chorando, olha para mim. Quando Jesus entrou naquela casa, a tristeza foi embora e veio a alegria. Deus está colocando um ponto final na tua angústia. Deus está colocando um ponto final na tua tristeza. Ele derrama bálsamo e refrigério sobre a tua vida hoje. E a igreja se alegra, porque diz a palavra do Senhor que festa de crente é gente se arrependendo, é gente se reconciliando, é Deus batizando. Se você crê que está numa festa de crente, glorifica o Senhor. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Fico feliz pelo trabalho, pela vida do pastor Eno. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria só que vocês dessem os nomes lá para a Gleiciane, tá bom? Dá o nome e o telefone lá para ela. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá certo? Vamos estar encerrando, viu? Para quem está falando assim, pastor, terminou muito tarde. Bom, garoto, se você fosse para casa agora, não tinha nada que prestasse em casa. Você ia assistir Zorra Total, não presta. Né? Não, vou fazer em casa, fica aqui na igreja, tá guardadinho. Louvando o Senhor.